O Brasil enfrenta a pior seca da história em 74 anos. É o que aponta os dados do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Nacionais, que começou a contabilizar os índices de chuva a partir de 1950. O momento atual supera outras estiagens marcantes que aconteceram em 1998, 2015 e 2016. Os efeitos são sentidos em várias partes do país. Na Amazônia, a 1.000 quilômetros de Manaus, o rio Solimões secou em vários trechos. A seca também impactou na qualidade do ar que os brasileiros respiram. Segundo os dados do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, pelo menos 244 cidades do Brasil registraram umidade relativa do ar igual ou menor do que o deserto do Saara. Em Brasília, no interior de São Paulo e no interior de Goiás, a umidade chegou a 7%. O índice considerado ideal varia entre 50% e 60%. Quando baixa dos 10%, se torna situação de emergência. No futuro próximo, o horizonte não há de melhora. Novas secas, ainda mais drásticas, podem acontecer em intervalos cada vez mais curtos. Segunda-feira, 9 de setembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Nesse caso, a gente vai falar sobre o Dia da Amazônia, que acabou de acontecer, e também essa seca histórica que a gente está vivendo não só na Amazônia, mas em todo o Brasil. Eu vou conversar com o secretário executivo do Observatório do Clima, que é o Márcio Astrini. Márcio, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Gabriela. A gente tem um dado que é importante, de acordo com o INPE, que a gente tem o maior número de queimadas em 19 anos. E acho que isso, junto com o momento, né, de seca, a relação do fogo com a seca nos rios, isso tudo é muito preocupante. Então, especificamente na Amazônia, se a gente puder olhar primeiro para lá, para depois a gente trazer a situação de momento dos outros estados, eu acho que seria um bom panorama para a gente entender com o que a gente está lidando agora. E tem uma preocupação extra em tudo isso, viu, Gabriela, que é o fato de que no ano passado o desmatamento diminuiu. Pois é. E para a gente ter fogo na floresta, nós precisamos de 3 itens básicos. A gente precisa de tempo seco, a gente precisa de matéria orgânica para ser queimada, e essa matéria orgânica normalmente vem do desmatamento, e a gente precisa também de quem taque fogo na floresta, risque o fósforo. Então, como o desmatamento diminuiu, no ano passado 22%, os alertas desse ano já diminuíram mais de 50%, a gente deveria ter uma diminuição também do fogo, desses incêndios aí, não é o que está acontecendo. E o que a gente está vendo é que a mudança do clima, ela está sendo muito preponderante nesse novo período de seca. A gente já viu um clima aí extremo causando as cheias no Rio Grande do Sul. Nós estamos vendo agora um clima extremo secando rios na Amazônia, secando demasiadamente aquela região, também no Pantanal, e isso está fazendo com que a gente tenha uma temporada de fogo forte, atípica, com cenas realmente assustadoras, como que a gente está vendo. Toda aquela história, Gabriela, que a gente via nos relatórios da mudança do clima, aquele fantasma, às vezes aquele alerta, né, descabido, que muitos falavam, muito bem. Todo esse alerta saiu desses relatórios e agora está na vida real, está realmente acontecendo. Nós estamos vendo aí ao vivo o que é um clima mais extremo. É importante isso que você fala, Márcio, porque a gente teve a Amazônia apresentando queda nesses alertas de desmatamento, ao mesmo tempo que o Cerrado teve alta. Então, me parece que a gente tem um bioma que está apresentando um cenário melhor, e isso também acho que demonstra uma atuação melhor, né, de todas as instituições envolvidas para reduzir esse desmatamento. Por que a gente está tendo esse cenário no Cerrado ao mesmo tempo? Nós estamos tendo esse cenário lá porque a gente teve um aumento, né, de desmatamento no Cerrado, lá aumentou muito, e esse desmatamento acontece de forma autorizada. Na Amazônia, inclusive, você tem
a presença do Estado brasileiro ali de forma mais constante, que a gente chama de comando e controle, é quando o IBAMA vai lá para multar mesmo gente, para coibir o desmatamento, para, enfim, inutilizar muitas vezes os equipamentos usados pelo crime para destruir floresta, tacar fogo em caminhão, tacar fogo, enfim, naqueles tratores com corrente, né, que derrubam a floresta, e lá eles conseguem fazer isso porque mais de 90% acontece na ilegalidade. Floresta derrubada na Amazônia, quase sempre, via de regra, é ato criminoso. No Cerrado é diferente. Os governadores, eles dão licença para desmatamento. Então a atuação da polícia, ela tem um limite muito estreito ali, porque você chega ali na fazenda, está desmatando, e a pessoa te apresenta ali uma autorização de desmatamento. O fato é que quando a gente fala assim, olha, a Amazônia está aqui, está pegando mais fogo ali do que aqui e tal, isso para a natureza, isso para os biomas, é uma explicação que varia muito, tem pouca praticidade, né? Porque muitas vezes o que acontece no Cerrado hoje vai bater daqui 2 anos no Pantanal. Só para a gente ter uma ideia, a maioria das nascentes que alimentam a bacia pantaneira, que fazem o Pantanal ser úmido do jeito que ele precisa ser, nascem no Cerrado. Então nós estamos vendo um desmatamento muito grande no Cerrado, quase todo autorizado pelos governos estaduais, e lá daqui 2, 3 anos ou daqui um período nós vamos ver esse desmatamento que está acontecendo hoje com reflexos em outro bioma, porque esses biomas, todos esses ecossistemas, eles são conectados. Boa parte da chuva, por exemplo, que sai da Amazônia, irriga a plantação no sudeste, no sul do Brasil e no sul da América Latina. Desmatou lá, vai ter menos chuva e mais secura aqui e quebra de safra e assim consequentemente. Então não dá para falar de um bioma só de forma isolada. É uma integração, é um grande conjunto da obra e acaba um influenciando diretamente o outro. Pois é. E quais que são agora os estados em situação mais grave? Porque a gente tem, por exemplo, na Amazônia, né, a gente está acompanhando um cenário, melhor dizendo, lá em Manaus, o Rio Negro está com uma situação muito grave, né, um caos ambiental de verdade na região, uma seca bastante severa no Amazonas. A gente tem também uma situação muito grave de queimadas em Mato Grosso, em alerta. O governo federal está olhando para isso também, e o próprio Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Flávio Dino, já fez uma cobrança para que o governo reforce o combate ao fogo na região. Quais são as situações, se a gente for olhar, né, tentar fazer um olhar mais como uma lupa em todos esses estados, quais são os mais graves e o que pode ser feito de fato para a atuação nesses locais? Porque, por exemplo, a gente tem que ter um sistema mais forte de identificação de incêndios criminosos, né, pelo que você está falando, Márcio. A gente precisa ter um sistema mais eficiente, uma atuação mais eficiente e sempre de olho nos estados e nas localidades que vão apresentando ali os maiores focos de incêndio e de desmatamento. Então, se a gente pegar desde o Cerrado, nós temos a Bahia com muito desmatamento acontecendo, o Piauí com muito desmatamento, muitos focos de incêndio também, o Maranhão, na Amazônia, a gente tem agora uma situação muito grave acontecendo em Rondônia, também no Acre, que são estados que normalmente sofrem muito com queimadas, principalmente a população, né? Você aumenta muitos casos de doenças respiratórias. O Acre tem um histórico de decretar situações de calamidade, de emergência, exatamente por conta de queimadas que acontecem de forma recorrente. Nós não acabamos ainda o período de fogo na Amazônia. Setembro, agora, tradicionalmente, a gente tem muito fogo chegando no estado do Pará, que é o estado que mais desmatou historicamente floresta na Amazônia. O Amazonas também é uma nova fronteira do desmatamento, principalmente ali no sul do estado. Então nós temos uma situação que ela é até generalizada com esses pontos de destaque. E o que a gente precisa, Gabriela, são de medidas duras, né? Porque o clima está tomando medidas duras e a gente está vendo isso aí em focos de incêndio nessas estatísticas. Nós precisamos de uma ação coordenada do governo federal e dos estados e fazer coisas que nunca foram feitas antes, como, por exemplo,
decretar uma moratória às autorizações de desmatamento. Não é possível a gente encarar toda essa situação e continuar autorizando mais desmatamento. Nós precisamos aumentar penas para crimes ambientais no nosso país. As pessoas hoje tacam fogo na floresta, fazem isso de forma criminosa. É muito grileiro de terra, máfias de grilagem de terra no país, fazendo o uso do fogo para limpar áreas e depois roubar essas terras públicas que eles estão atuando ali de forma ilegal e passar essas terras para o seu nome, e fazem isso porque sabem que vão ter impunidade ali na frente. Né? Em 2020, o Brasil assistiu o Dia do Fogo. Inclusive, quem estava em São Paulo viu o dia vir à noite exatamente por conta de queimadas na Amazônia. A gente teve a notícia há alguns dias que ninguém que foi indiciado ou que foi feita ali uma investigação sobre as pessoas, ninguém foi punido. Né? Então, essa impunidade também ajuda a riscar o fósforo dessas queimadas. E a gente tem que começar a tomar medidas um pouco mais duras, ou nós vamos ver isso se repetir a cada ano, com um crime cada vez mais à vontade para atuar. Pois é, e parece que agora o cenário entra numa situação ainda mais grave, porque o mês de setembro costuma ser, né, historicamente, Márcio, um período mais grave em relação a isso. Eu queria que você explicasse se a gente pode entrar num ponto ainda mais grave nessa situação da seca e das queimadas, conforme a gente vem acompanhando, além de todo esse cenário, né, que é fruto de obra, né, das pessoas, mas tem também outros fenômenos de aquecimento do Atlântico, por exemplo, tem o El Niño também, a gente vai poder falar sobre isso com mais calma, mas eu queria entender se esse mês é ainda mais preocupante nesse segundo semestre do que tudo que a gente acompanhou até agora. Esse mês é extremamente preocupante. Assim, a época de seca naquela região da Amazônia, ela começa no mês de julho, também no centro-oeste do país, e vai se estendendo aí até o começo de outubro. Né? São os meses mais críticos, mas o mês de setembro, entre agosto e setembro, é realmente o período em que o alerta soa com mais força. Inclusive, muitas vezes a gente faz monitoramento de fogo na Amazônia, ou vai fazer registro da região, mostrar, né, esses incêndios, e é exatamente em agosto e em setembro que os sobrevoos são feitos ali, porque a gente sabe que esse é o período que mais pega fogo. Então nós estamos no meio da temporada. Eu ouvi hoje um alerta da Serviço Geológico Brasileiro dizendo que o mês de outubro é o mês que pode ser que a gente volte a ter chuvas nas cabeceiras dos rios que irrigam toda essa região. E eles estavam muito preocupados para que essa chuva não atrase, porque começar a chover não quer dizer que o efeito é imediato. Às vezes demora aí algumas semanas, até um mês, para você ter de novo os rios com o mesmo fluxo hídrico que tinha no passado. Então veja só, nós estamos numa situação muito grave, ainda com um longo período de seca pela frente, né, e com previsão de chuva apenas lá para o fim da temporada de seca, com uma suspensão ainda, né, no ar, aí, com algo suspenso, e se essa chuva vai vir mesmo como deveria. É bom a gente se preparar, viu, Gabriela, porque o clima ele já mudou dessa forma com que a gente está vendo. Nós precisamos mudar também a nossa forma de encarar essas estações secas. Lembrando que florestas como a Amazônia, elas sofrem todo ano uma contabilidade de prejuízo de desmatamento. A todo ano nós estamos diminuindo essa floresta. E a floresta é mais ou menos como um organismo vivo. Chega uma hora que ela não aguenta mais tanto problema, ela não aguenta mais ser tão atacada e começa a sucumbir. A gente ainda está em tempo de parar com o desmatamento, mas daqui a pouco a gente pode caminhar para o colapso da Amazônia, que é quando a floresta vai se perdendo, ela vai sendo destruída por conta de uma condição irreversível que o acúmulo de desmatamento foi levando para aquela região. Nós já estamos, segundo os cientistas, muito próximos desse ponto. Toda essa situação que a gente está vendo já deixa bem claro esse ponto quase de não retorno que a gente está chegando.
Pois é, Márcio, e a gente tem a destruição também da floresta, ela é cumulativa, né? Então, por mais que a gente esteja vendo um cenário melhor nesse momento, especificamente em relação ao desmatamento da Amazônia, né? Porque até a gente já falou aqui sobre a situação no Cerrado, mas esse ponto de não retorno, ele também permite que o fogo acabe se alastrando com maior facilidade, né? Quando a gente tem áreas que estão abertas, aí a gente tem um clima seco também que está propiciando, porque é isso que a gente estava conversando, né? A gente tem um momento agora que o desmatamento, apesar dele ser indutor do fogo, a gente tem um cenário que é agravado pela seca. Então, o quanto fenômenos naturais agora vão passar a definir o quanto a gente vai viver momentos graves como esse, né? A gente tem esses fenômenos como o El Niño, que acontece de tempos em tempos. Você pode explicar quais são os fenômenos que são causas naturais e o quanto isso vai acabar estando ali, quando a gente olha, né, a somatória de todas essas coisas, como um ponto de preocupação também? O que acontece na Amazônia especificamente é um caminhar rumo ao precipício, né, rumo ao abismo, porque, como você falou, esse acúmulo de destruição da floresta vai levando ela a esse colapso. E ele não vai acontecer da noite para o dia, não é que a gente vai dormir hoje e amanhã a Amazônia ela acordou em colapso total. Isso vai acontecendo aos poucos em algumas regiões. Quer dizer, aquela região em que o desmatamento foi muito agressivo, ela perde a capacidade de retornar a ter floresta, seca muito, e essa secura toda vai avançando com o fogo e vai tomando outras áreas de floresta e acabando com a resiliência também dessas áreas novas. Então você vai tendo pequenos pontos de colapso na Amazônia que uma hora se juntam e aí a gente começa a ter um problema generalizado na floresta. E isso tudo vai sendo agravado pelo aquecimento global, pela crise climática e por eventos como você citou do El Niño. Veja, a crise do clima, ela não vai inventar chuva, não vai inventar o fogo, não vai inventar a seca, não vai inventar o El Niño, não vai inventar nada disso. Vai só pegar esses eventos que já existem e tornar eles mais duradouros, tornar eles mais extremos. Então, aquela seca que acontecia uma vez a cada 10 anos, durante 2 meses, ela passa a acontecer durante 3, 4 meses e num período que não é mais de uma década. Ela acontece ano sim, ano não, ano sim, 2 não. Então isso vai levando uma outra condição para aquela região e isso pode estar acontecendo na Amazônia. Nós estamos tendo épocas de seca extrema com muito mais constância e essa seca está ficando cada vez mais difícil, ela está ficando cada vez mais perigosa, né? E é disso que se trata as mudanças do clima. Lembrando que em algumas regiões, essas mudanças climáticas e o aumento da temperatura se dão de forma muito mais agressiva do que em outras. Na Amazônia existem locais em que o aumento de temperatura chegou a 8 graus. 8 graus de temperatura a mais é muita coisa, modifica a paisagem e, obviamente, facilita o fogo. Né? Quando a gente está falando do Pantanal aqui também, a mesma coisa. Se você tem 1 ano, 2 anos em que a bacia pantaneira não é irrigada, em que você não tem aquele solo que deveria estar encharcado, ele não recebe a constante hídrica que deveria, e ele fica ali sem cobertura de água, ele vai secar, vai ficar muito mais propício ao fogo, e esse fogo vai comendo outras áreas que não deveriam ser incendiadas. Então, realmente, é um efeito dominó aí, um ponto cumulativo. A gente tem que se preparar para tratar dessa nova circunstância, porque isso é um problema contratado, mas a gente também precisa parar de piorar o problema, né? E nós precisamos urgentemente acabar com o desmatamento. Não é possível, depois de tudo que a gente está vendo, a gente continuar assistindo governadores dando licença para desmatamento. Nós precisamos, por exemplo, de uma medida provisória urgente, aumentando as penas para quem coloca fogo na mata, para quem faz isso ilegalmente, para quem desmata também no nosso país. Está muito fácil para o pessoal que comete crime ambiental há muito tempo, e quando eles são pegos aí, são multados, Gabriela, coisa que raramente acontece, né? Não pagam a multa, ainda a gente tem, numa direção contrária, normalmente o Congresso querendo dar anistias para criminosos ambientais confessos. Então, parece que a gente tem uma
junção de fatores para piorar o que já está ruim. Pois é, Márcio, e a gente tem um cenário, até quando a gente traz os dados a respeito disso, né? Tem um relatório do MAP Biomas mostrando que o Brasil já perdeu 33% das áreas naturais do território, então de vegetação nativa. E a Amazônia concentra metade dessa área desmatada, vai ao encontro de tudo isso que a gente está conversando. Mas o que eu quero saber contigo é: a gente chegou já nesse ponto de não retorno? Como é que a gente repõe essas áreas já desmatadas, ou não é possível mais? Quando a gente fala de 33%, qual é o tamanho desse dado, né, na prática? É uma região imensa, né? 33%, isso ao longo da história, mas como você bem disse, mais de 10, 13% foi apenas nessas últimas décadas, o que mostra aí a aceleração mesmo dessa destruição na Amazônia. O ponto de não retorno, ele é algo que os cientistas calculam entre 20 e 25% do total de desmatamento da floresta, né? Desmatamento no total da área da floresta. A gente está muito próximo dos 20%. Então, a gente já está entrando aí na zona de risco de ter esse colapso ou ponto de não retorno na Amazônia. E isso não fica por lá, não. Isso tem muito a ver com a vida de todo mundo. Quem está nos assistindo, todos nós. Às vezes a Amazônia está milhares de quilômetros distante, né, da nossa casa, mas saiba que ela tem influência direta no nosso dia a dia. É de lá que vêm as chuvas, por exemplo, que irrigam os reservatórios das grandes hidrelétricas do país. Se a gente continuar desmatando a floresta, nós mudamos esse ciclo de chuvas e nós não vamos mais ter as hidrelétricas gerando eletricidade para as nossas casas. E a gente sabe o que acontece quando falta água, quando falta água ali nas hidrelétricas, né? Vem a bandeira vermelha, a conta de luz fica mais cara. Também é essa água que irriga a produção de alimentos no Brasil. O país é um grande produtor de comida para o mundo e pode afetar seriamente o desenvolvimento da agropecuária no Brasil. A Amazônia também é importantíssima para o clima no mundo. Ela concentra cerca de 10 anos de todo o carbono emitido pela humanidade por ano. Então, assim, tudo que o mundo emite em um ano, a Amazônia tem estocado ali 10 vezes mais. Se a gente chega no colapso dessa floresta, todo esse carbono vai ser liberado para a atmosfera, toda essa situação que nós estamos vendo vai se agravar ainda mais, né? Então a Amazônia ela é uma espécie de vítima de toda essa crise climática que a gente está vendo, porque fica mais quente, ela entra em combustão mais facilmente e não consegue se sustentar, e ela também pode ser vilã de toda essa crise climática, porque se ela entra em colapso, ela libera esse carbono, um gás, o principal gás que causa esse problema do clima, e aí nós vamos ver, inclusive, essas metas todas, que normalmente a gente fala de Acordo de Paris e tal, tudo isso daí fica perdido, dada a quantidade desses gases que estão estocados na floresta. A floresta é um daqueles pontos, focos principais quando a gente está falando em instabilidade do clima no mundo inteiro. É por isso que tem tanto alarme, tanta denúncia, tanta gritaria, mesmo quando a gente vê focos de incêndio e desmatamento subindo na Amazônia, porque é um local muito sensível e de extremo valor para enfrentamento de toda essa crise do clima. Márcio, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que tem dois pontos aí. Um deles é para minimizar o uso do fogo, né? O que poderia ser feito em termos de proibição, teria que ter uma ação mais firme. E a outra é, dado que isso já está acontecendo e que tem efeitos muito fortes na saúde humana, queria te perguntar quais são os riscos principais disso e como que a gente pode minimizar os efeitos dessa fumaça, dessa seca, o que as pessoas podem fazer em termos de preservação de saúde mesmo, até para não, quer dizer, não tem como não sobrecarregar o sistema de saúde, né? O SUS acaba ficando mais sobrecarregado, mas o que pode ser feito? Bom, primeiro para a gente ter mais condições, né, de enfrentar essas queimadas e até mesmo o desmatamento, o que nós vamos precisar agora é de uma ação coordenada do governo federal, também com o governo dos estados. Não adianta a gente ver apenas o governo federal atuando, e nós precisamos, dentro do governo federal também, várias outras áreas
fazendo o seu papel. Então, por exemplo, não adianta a gente ver apenas uma ministra do meio ambiente dizendo que temos que parar o desmatamento, temos que parar o fogo. Esse discurso precisa ser repetido pelo Ministério da Agricultura também, pelo ministro. Precisamos fazer campanhas, né, com os agricultores, porque é dentro, principalmente das áreas privadas, que o fogo se inicia, que a gente tem o aumento do desmatamento, né, na questão do aumento de áreas para agropecuária. Então nós precisamos de outros ministérios se engajando nisso. Para a gente passar legislações novas no Congresso, nós vamos precisar também da Casa Civil, de outros ministérios atuando de forma decisiva para que a gente aumente punição. Então é um problema ambiental, mas que não será resolvido apenas pela área ambiental. A gente precisa do Ministério da Defesa melhorando a sua logística e com uma maior prontidão para, nesses períodos aqui de seca extrema no país, eles terem mais capacidade de atendimento com aviões que transportam água, com monitoramento, o Ministério da Justiça também investigando mais a fundo esses criminosos, essas máfias mesmo de desmatamento que estão atuando naquela gente. Então, você precisa de uma integração maior e uma preocupação bem antecipada, na verdade, o ano inteiro, para que quando a gente chegue no período crítico, a gente não comece a correr atrás do problema apenas quando ele está acontecendo. E os estados a mesma coisa, né? Não é possível ver governador que continua dando licença para fogo ou licença para desmatamento. Acabou esse período, né? Ele aconteceu no passado, o mundo agora é outro, a atitude desses governantes precisa ser outro. Porque senão a gente vai agravar exatamente esse outro lado da crise que você estava citando, Gabriela, que é afetar a população de várias maneiras, né? Essa questão da fumaça, ela é a mais gritante para quem está lá no olho do furacão, principalmente na região norte. Então as pessoas, elas já são orientadas, né, a não sair de casa, a tentar manter alguma espécie de umidificador dentro da residência. É claro que a gente sabe que nem todo mundo tem possibilidade, né, de umidificar, de ter um aparelho na sua casa, mas ter toalhas molhadas, os próprios serviços públicos, como aulas e outras situações ali de exposição pública ao ar livre, são canceladas pelas prefeituras e pelos governos do estado, e as pessoas têm que realmente se resguardar ao máximo e também evitar ser foco de problema, né? Às vezes você está ali no seu quintal, tacando fogo no lixo, porque não tem coleta na região que você mora, saiba que esse lixo também vai piorar ainda mais a situação da qualidade do ar aonde você está. Então, tem uma série de medidas que os governos locais já adotam, mas nós precisamos atacar o problema principal, que é parar com esses focos de calor e deixar de ter esses incêndios criminosos, né, que são causados principalmente pela ignição humana ou, em palavras mais diretas, alguém que vai lá, risca o fósforo, taca fogo, e esse fogo normalmente sai de controle e acaba dando nesse tipo de tragédia que a gente está vendo. Quero muito te agradecer. O Márcio Astrini é secretário executivo do Observatório do Clima. A gente vai continuar acompanhando, Márcio, essa situação, até porque estamos no mês de setembro e ainda vai ter muita coisa pela frente. Obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço, até mais. Quero lembrar você que a gente está com uma nova série documental, a Bets Apostas Online, trazendo à tona a situação de como essas plataformas operam, como é que as famílias estão sofrendo financeira, emocionalmente, também esquemas de corrupção, manipulação de resultados e tudo isso você vai descobrir aqui nessa série do ICL. A nossa equipe chegou a procurar por jogadores, influenciadores patrocinados por empresas de apostas, empresários desse ramo, presidente de futebol, clube, enfim. Ninguém quis falar a respeito disso, mas a equipe fez uma investigação para descobrir como as bets estão manipulando as famílias brasileiras e todo esse cenário do futebol, não só do futebol, mas também dos jogos de azar, enfim. Tudo isso você vai descobrir no lançamento dessa nova série, original do ICL, com exibição do primeiro episódio na íntegra e trechos inéditos. Vai ser nessa quinta-feira, 19, às 8 horas da noite. Isso vai ser online gratuito. Então, dia 19 de setembro, não essa quinta-feira agora,
mas a quinta-feira da semana que vem, dia 19, para você poder acompanhar, você vai em detalhesicl.com.br, faz a sua inscrição, vai ter a participação nessa série do Eduardo Moreira, da Roberta Garcia, o Juca Kfouri, o Ronaldo Couto e também a Mili Lacombe. Esses são alguns nomes que conversaram com a gente para poder trazer para você todo esse conteúdo. Então fica a dica. O próximo episódio aqui do Em Detalhes vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Depois tem Mercado e Investimentos, Rolê CL na sequência, 6 horas da noite, série Notícias, segunda edição. E também lembrando, claro, a gente está todos os dias nas plataformas de áudio, em qualquer horário você pode conferir os nossos episódios. Obrigada e até amanhã. Existe uma doença que tomou conta do nosso país e que ninguém pode falar sobre, porque os principais jornais, os principais canais de televisão e os principais influenciadores foram literalmente comprados pela razão da doença. A gente está falando das apostas esportivas. O Brasil se tornou o exemplo do mundo de como isso pode destruir milhões e milhões de vidas. O ICL, mais uma vez, resolveu enfrentar essas pessoas e produziu o documentário Bet, o jogo sujo que ninguém comenta. E a gente quer convidar vocês para assistir o lançamento dessa série documental que vai acontecer no dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. A gente vai estar junto, discutindo esse que é um dos temas mais importantes do nosso país atualmente.